Olá, pessoal. Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou o Luiz Reinaldo Aleone, coordenador do Solo Agro. E o tema do nosso podcast de hoje é aplicação de nanotecnologia na agricultura. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Bom, pessoal, hoje temos o prazer de receber o professor Valtencir Zucolotto. Zucolotto, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso SoloCast. Muito obrigado, Leone. É um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite aí também para toda a sua equipe. Meu muito obrigado. É um grande prazer. Muito bem. Pessoal, o professor Zucolotto tem um currículo extenso, eu vou resumir aqui, mas ele é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, tem graduação e mestrado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela USP. Realizou estágios de treinamento na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e foi professor visitante na Universidade Joseph Fourier, na França, e atualmente, entre outras tantas atividades, o professor Zucolotto coordena o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia, o GENANO, da USP, e é chefe do Departamento de Física e Ciência dos Materiais do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Ele tem experiência em nanotecnologia aplicada à medicina e ao agronegócio. Muito bem, Zucolotto, a primeira pergunta que a gente faz, o nosso público é bastante diversificado, e a primeira pergunta que a gente faz é o que é a nanotecnologia e como ela pode, digamos, melhorar as coisas? Bom, essa é uma ótima pergunta para a gente começar a nossa conversa aqui, Leone. Antes disso, te agradeço por essa introdução, mas tão completa, né? É um prazer, novamente, quero destacar, participar desse evento com vocês e parabenizá-los pelo sucesso aí desse podcast. Nanotecnologia é um conjunto de ferramentas, né? E tem tudo a ver com materiais. Utilizar materiais e transformá-los em ferramentas, que, inclusive, é sempre o começo dessa história de nanotecnologia. Sempre vale a pena a gente lembrar da nossa relação como seres humanos, como humanidade, com os materiais. Há centenas de milhares de anos, ou até mais, a gente transforma materiais em ferramentas, certo? Isso vem desde a época da pedra polida, pedra lascada, idade do bronze e assim por diante. Aquilo era uma maneira da gente utilizar os recursos, os materiais que a gente tinha, para transformar em coisas úteis. A nanotecnologia, digamos, é o último estágio de precisão nessa oficina em que a gente transforma materiais em ferramentas, né? Até metade do século passado, por exemplo, a gente produzia nossos produtos de plásticos, né, de polímeros, de cerâmicas, de metais, bastante úteis, mas a gente não tinha um controle muito grande sobre o que acontecia no nível atômico-molecular desses produtos. E a gente também tinha algumas limitações de tamanho desses produtos. A gente fabricava coisas que a gente conseguia manipular, certo? Uhum. Tirando toda a parte química de soluções, aquilo é outra história, não se aplica para a parte química, né? Mas quando a gente fala de produzir materiais, esse controle, né, de tamanho e de precisão, onde a gente coloca átomo a átomo, molécula a molécula, em muitas situações, começou a ser pensado na segunda metade do século passado, né, com um físico teórico, ganhador de prêmio Nobel, que é o Richard Feynman, e ele que começou a pensar no que aconteceria nas propriedades dos materiais se a gente tivesse esse controle de manipular, como que átomo a átomo, molécula a molécula, e produzir coisas muito pequenininhas. Pequenininhas, inclusive, que a gente não enxerga, né? Esse foi o começo da ideia de nanotecnologia.
né? Então, nanotecnologia nada mais é, né, uma definição muito simples, é um conjunto de habilidades que nós temos, de ferramentas, de equipamentos, que nos permitem manipular a matéria, seja plástico, seja metais, cerâmicas, quase na escala atômica molecular. E com isso a gente tem controle. A palavra controle faz toda a diferença. Então, controle onde? Controle da montagem, né, molécula a molécula, mas principalmente controle do tamanho. Então, nanotecnologia é esse conjunto de ferramentas que nos permite fabricar coisas com controle no tamanho. E esse tamanho, como o nome já diz, é um tamanho na escala nanométrica. Essa escala nano, né, para aqueles que estão menos familiarizados, nano é um prefixo de... Nesse caso, né, nano se aplica a nano, é um prefixo de dimensão, né? Nanômetros, né? E esse prefixo nano significa 10 elevado a menos 9. Então, é um tamanho que está um pouquinho maior do que átomos e um pouquinho do tamanho ali de moléculas, assim. Transformando para o nosso dia a dia aqui, essa escala nano, né, uma nanopartícula, um nanomaterial, tem um tamanho que é 1000 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo, 1000 vezes menor do que uma célula do nosso corpo humano. Esse é o mundo nano. Então, essa definição, né, esse conjunto de ferramentas, técnicas e equipamentos que nos permite fabricar essas partículas, esses materiais tão pequenininhos, é o que a gente vai chamar de nanotecnologia. Essa habilidade que nós temos de produzir materiais agora que a gente não consegue enxergar, que a gente trabalha com eles dentro de dispersões aquosas ou dentro de matrizes de outros materiais. Então, nanotecnologia é isso, essa habilidade que nós adquirimos nos últimos 30, 40 anos, de fabricar esses materiais, seja de plástico, seja de metais, cerâmicas, né, muito pequenininhos, que a gente vai chamar de partículas ou nanopartículas. Isso tem aplicações enormes em várias áreas, nas áreas de materiais, áreas médicas, áreas da agricultura. Esse é o cenário atual da nanotecnologia. A nanotecnologia, né? Quer dizer, imaginar que é 1 milímetro dividido por 1000, né? É a milésima parte de 1 milímetro, né? Nós estamos trabalhando com uma coisa espetacular, né? É 1 milímetro dividido por 1 milhão, desculpa. Milímetro por 1 milhão, exatamente. É a milionésima parte de 1 milímetro. 10 a menos 10, exatamente. Nossa. E já existem produtos à base de nanotecnologias que o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, para eles terem ideia do que na prática já existe com relação à nanotecnologia? Olha, existe muita coisa. É uma tecnologia relativamente recente, mas já tem muita coisa. Então, há ainda alguns aspectos para tornar ainda mais próximos de nós esses produtos relacionados à regulação, registros e tudo mais, que já estão sendo encaminhados. Mas nós temos mais de 11 mil produtos já registrados no mundo todo, em vários setores da economia, né? Há 6 anos atrás, antes da pandemia, a gente ficava pensando qual seria um produto à base de nanotecnologia icônico para falar, né, para a sociedade e tal. E tinha vários. Mas hoje a gente tem um que é o mais icônico de todos, né, ou 2, digamos assim, que revolucionou a indústria da nanotecnologia. E veio com a pandemia, né, como um avanço científico, que são as vacinas, por exemplo. Então, muitas vacinas, todas as vacinas à base de RNA, eu lembro aqui de 2, né, da BioNTech, da Pfizer, e da Moderna americana, são vacinas que funcionam com a molécula de RNA. Muitos de nós aqui tomamos essas vacinas, né? E essas vacinas só funcionam porque o RNA está guardado dentro de uma partícula nanométrica, ou seja, dentro de uma nanopartícula, né? Então, o produto hoje mais conhecido que leva, talvez seja o mais importante, porque salvou centenas de milhares ou milhões de vidas, né? São as vacinas à base de RNA. RNA para Covid-19, e esse é o produto mais comum que nós temos. Ainda nessa linha da Covid-19, muitos de nós devem ter feito testes em farmácia para Covid, aquele teste que você compra na farmácia, o teste rápido, que você coleta o material do seu nariz, pelo suave, coloca lá uma solução, goteja isso numa plaquinha e depois vão ter 2 marcações ali, positivo e negativo. Se é positivo, tem 2 risquinhos vermelhos.
O que dá essa cor vermelha naquele risquinho são nanopartículas de ouro. Então, são nanopartículas de ouro conjugadas com anticorpo para se ligar ao vírus que esteja ou não no seu sistema, no seu corpo. Então, esses são produtos mais conhecidos. Agora, é lógico, há uma infinidade de outros produtos. Em cremes, cosméticos, tem muitos cremes à base de nanotecnologia. Protetores solar, por exemplo, à base de óxido de zinco, dióxido de titânio, TiO2. Muitas dessas partículas estão na escala nano, são nanopartículas. Indústria de materiais, muitas cargas para dar reforço a uma peça, por exemplo, seja de metal, seja de plástico, levam nanopartículas, né? Então, há vários produtos. Em tecidos, né? Tem muitos tecidos que já vêm, tecidos tecnológicos, que já vêm ali na trama das fibras, nanopartículas de prata, por exemplo, para evitar mau odor e tudo mais, né? Em meias. Tecidos esportivos, né? Raquetes de tênis, quadros de bicicleta, né? Você usa uma carga de reforço ali para dar uma resistência mecânica à base de nanotubo de carbono ou à base de grafeno, alguns deles, né? Então, nós temos muitas aplicações já. São mais de 11 mil produtos já registrados. Muito interessante. E os primeiros exemplos que você comentou foram na área de saúde, né? A gente pode dizer que a área das ciências médicas ou da saúde é a que mais tem utilizado ou aquelas que têm mais resultados assim que podem ser mostrados para o grande público? Agora pode. Antes da pandemia, não. Então, essa foi uma grande uma pandemia é sempre uma coisa muito triste, não dá mas nos forçou a fazer um avanço muito rápido e muito significante da ciência em vários campos, certo? Até antes da pandemia, a nanotecnologia era uma revolução científica, era uma revolução tecnológica importante, mas não era uma revolução industrial, nos moldes de uma revolução industrial. Depois da pandemia, porque com a pandemia a gente foi obrigado a desenvolver soluções e, como já mencionei, a questão de vacinas, por exemplo, passa pela nanotecnologia, pelos nanoprodutos. A gente teve que resolver problemas que antes a gente não sabia se tinha solução. Por exemplo, será que dá para produzir um nanoproduto ou nanopartículas que atendam o mundo todo em escala global através de um produto? Ninguém sabia. Questões regulatórias, eficácia, segurança de produtos que entrariam em contato com o corpo humano, por exemplo, ou com o meio ambiente, estava tudo meio aberto, né? Estava ainda tudo muito fechado. Com a pandemia, tudo isso foi acelerado. Então, na pandemia, a gente mostrou que, depois da pandemia, ficou evidente que a nanotecnologia é uma revolução industrial, sim, porque ela contém todas as propriedades, todas as características de uma revolução industrial. Questões de suprimento, então, está claro hoje que a gente consegue produzir nanomateriais em escala global. Você pense um pouco, né? Veja, são centenas de milhões de pessoas recebendo doses dessas vacinas, desses nanoprodutos. Ou até bilhões, em breve. Questões de eficácia e segurança regulatórias já bem estabelecidas, aceleradas pela pandemia, né? Cadeia produtiva, armazenamento. Então, tudo isso já deixou claro que a revolução da nanotecnologia já ocorreu industrialmente falando e começou pela área da saúde. Né? Então, se a gente pensar um pouquinho, qual o produto, em termos mundiais, que chegou a centenas de milhões de pessoas em alguns anos? Acho que nem a Coca-Cola, bom, não sei, né? Assim, são pouquíssimos produtos, ou talvez nenhum. Então, isso mostra que nós temos já um alicerce, uma base muito sólida para a indústria da nanotecnologia na área de saúde. Nosso desafio agora é trazer isso para a agricultura. Para a agricultura, daqui a pouco a gente vai entrar nessa área. Agora, enquanto você falava, Zucoloto, eu pensei no seguinte, né? Você com o seu grupo, né, o Genano, grupo de nanomedicina e nanotoxicologia,
me faz lembrar do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, né? Como é que funciona? Você se antecipa, juntamente com o seu grupo, as tendências, você recebe as demandas do mercado e, a partir daí, direciona a sua pesquisa? Ou é um misto? Porque claramente mostra uma interação muito forte que você tem com, vamos dizer, o setor produtivo. O setor produtivo, né? Então, como funciona a dinâmica? O quanto parte de vocês e o quanto vem de demanda do setor produtivo? As duas coisas. Como você falou muito bem, Aliona, a gente tem um modelo misto, né? Principalmente nas áreas médicas, a gente busca breakthroughs, a gente busca grandes inovações, né? Então, a gente, com base na literatura da área, né, essa interface de nano com biotecnologia, nosso grupo, isso envolve os nossos alunos de graduação, pós-graduação, os nossos pós-docs, nossos técnicos, tem que estar up to date, tem que trabalhar na fronteira do conhecimento. Então, tem que conhecer bem a literatura, para saber onde está a fronteira, o que todo mundo busca naquele momento, o que se busca, quais problemas a serem resolvidos, mais importantes. Nós temos, a partir desse conhecimento que está disponível para todos nós, através de revisões bibliográficas, revisões sistemáticas, por isso que é muito importante fazer revisão bibliográfica e sistemática, a gente tem que usar aí a nossa parte, o nosso intelecto, para propor avanços nessa área. Então, principalmente na parte acadêmica, é assim que a gente faz. Há também nessa parte acadêmica, principalmente na parte de saúde, né? Nas áreas médicas, é assim que a gente trabalha principalmente. Mas é claro, a gente tem muitas colaborações também com pesquisadores das áreas médicas, né? Que estão dentro dos hospitais, que estão dentro ali das unidades de tratamento intensivo e tudo mais. E sempre tem demandas. Então, né, nessas colaborações, os médicos vão nos dizer, olha, seria muito bom se eu tivesse um sistema para monitorar tal biomarcador no paciente que está acamado, porque é muito difícil, demora os testes, tá? Um novo tipo de diagnóstico, um novo dispositivo seria uma coisa muito importante para a medicina. Então, tem essa demanda também, a gente trabalha nessa área. Nossos principais focos em medicina, usando a nanotecnologia, são em câncer e doenças infecciosas e doenças raras também. E também, isso na parte de terapia. E tem uma parte de diagnóstico também, onde a gente fabrica sensores, testes rápidos para doenças infecciosas, né? Para tuberculose, inclusive. A gente tem terminando um projeto agora com o Ministério da Saúde em tuberculose, muito bom. E aí tem a parte do agronegócio, porque essas nanopartículas, esses produtos à base de nanotecnologia que a gente faz, tem uma aplicação grande na área médica, mas também tem no agronegócio. E tem uma base comum, uma mesma partícula que pode levar um antibiótico para dentro do corpo humano, levar um quimioterápico para dentro de uma célula do câncer, ela também pode levar um defensivo dentro da planta, na raiz e assim por diante. Então tem essa base comum. E a gente tem muitas colaborações, alguns convênios de pesquisa com empresas do agronegócio, nacionais, multinacionais, e aí também tem um pouco das duas frentes, né? Uma parte de inovação da nossa parte, mas o principal é demanda. As empresas vêm com uma demanda pronta. Olha, eu tenho esse produto, eu quero transformá-lo num nanoproduto para aumentar a eficácia, diminuir dose, aumentar a segurança. Então, a gente tem essas linhas também, né? Então, são as duas coisas, esses dois modelos. Tá. Você tocou no ponto que eu acho que é o mais ligado ao nosso programa, né? Que é o setor do agro. Como que surgiu, como você se aproximou do setor agro, né? E o que você notou de principal potencial do uso da nanotecnologia no agronegócio? Olha, nossos primeiros trabalhos com empresas da área do agronegócio, acho que tem por volta de uns 12 a 14 anos, mais ou menos, né? Tudo começa com network. Então, network é importantíssimo, conhecer as pessoas, né, de vários setores. E uma demanda que nos veio há muitos anos, né, de uma empresa multinacional, era para a gente tentar usar nanotecnologia
para desenvolver uma nova formulação, né? A formulação que eles tinham, acho que ia parar a fabricação aqui no país por algum motivo, né? E eles tinham que mudar a molécula ativa. Então a gente começou a desenvolver novas formulações para essa empresa, uma grande multinacional do setor do agronegócio, e também combinar efeitos de 2 tipos de produtos. Então, havia necessidade era um produto inovador, necessidade de ter para que o agricultor pudesse entrar menos vezes com o maquinário na lavoura, combinar, por exemplo, a aplicação de um herbicida com um micronutriente, né? Porque sempre que você aplica um herbicida, a planta sente um pouco, você faz aquela suplementação e tudo mais. E nós, então, usamos nanotecnologia para resolver esses 2 problemas, uma nova formulação e também para combinar esses 2, né, um micronutriente e um herbicida. E os resultados foram muito, muito bons, né? E dali eu tomei gosto pela coisa, né? Então eu tenho muitos conhecidos, grandes amigos aí no setor do agronegócio. E começamos lá atrás com essas pesquisas. De lá para cá, fazemos várias pesquisas independentes, produzimos vários nanoprodutos para a agricultura, mas tudo começou com esse networking, com essa demanda que veio através de conhecidos que estão até hoje no setor do agronegócio. Tá. E você já adiantou um pouco essa questão, inclusive, não só específica do controle e das misturas, mas do lado ambiental também, né? Na medida que você consegue, por exemplo, diminuir a dose, diminuir a possibilidade de deriva, da ação de ventos e da aplicação mais localizada, né? Então, é mais a área, vamos dizer, de fitossanidade, ligada a controle de plantas, ou você tem trabalhado também na área de fertilizantes, de nutrição? As 2 coisas. As 2. As 2 frentes. A parte de fertilizantes também? As 2 frentes. Inclusive, tem uma terceira parte também, a parte de sensoriamento, que a gente desenvolveu com uma outra grande empresa. Então, a gente... nossos primeiros avanços aí na área do agronegócio foi com a Syngenta, e depois, isso na área de fitossanidade, né? E depois também, e junto também uma parte de nutrição, por causa dos micronutrientes, mas com outras empresas, por exemplo, com a Bayer, a gente teve um projeto grande também para nanosensores, né? Mas o que você falou faz todo sentido, exatamente isso. O que a gente busca é maior eficácia com maior segurança. Para a saúde humana e para o ambiente, para o meio ambiente. Porque não faz sentido a gente tentar trabalhar com nanotecnologia se não for para ganhar em eficácia e segurança. Não é nem é eficácia e segurança. E um estudo de caso, por exemplo, só para que nosso público aqui tenha noção de ordens de grandeza, a gente chegou a desenvolver uma formulação que combinava micronutrientes com herbicidas. Logo nas primeiras formulações, sorte ajuda muito em pesquisa também, não é sempre assim, muitas vezes dá muito trabalho, demora muito, mas nessas vezes até que foi rápido. Nas primeiras formulações a gente chegou a um produto parecido com um similar que tinha no mercado, mas que não envolvia nanotecnologia, só combinava 2 moléculas, né? E a gente conseguiu, em testes de casa de vegetação, né, em estufa, um resultado equivalente ao produto do mercado. Só que na nossa formulação havia mais de 60 vezes menos princípio ativo do que na formulação comercial. 60 vezes menos de produto é uma coisa assim muito expressiva. Para a planta, para o aplicador, para o meio ambiente, né? Então, quer dizer, o ganho é muito grande. Então, você trabalhar com dezenas de vezes, fora o custo, né? Você trabalhar com dezenas de vezes menos daquele material, daquele princípio ativo,
Isso chama muito atenção. E todo mundo ganha. A empresa, né, pela economia dos materiais, mas pelas questões de impacto para a saúde humana, do meio ambiente. Então, isso é muito significativo. Em áreas médicas, a gente vê também isso repetindo várias vezes, Leone. Uma formulação que já existe, um remédio que já existe, tem um certo efeito a partir de uma determinada concentração. Quando a gente coloca aquilo dentro de uma nanocápsula, né, a concentração é de dezenas de vezes menor do que aquela se o fármaco tivesse livre. Então, isso é uma coisa assim, impressionante que a gente só consegue com a nanotecnologia. Muito interessante. E o processo em si, ele é ligado à parte física mesmo, do tamanho. Ou, além do tamanho, acontecem outras interações que otimizam. Essa mágica da nanotecnologia acontece por alguns efeitos que a gente conhece, explica muito bem. O efeito de tamanho é um dos principais, né? Então, quando você vai para esse tamanho das coisas, primeiro, a área superficial específica explode de tão grande, né? Se você considerar a mesma quantidade de matéria, você tem lá 1 miligrama de um material na forma de micropartículas ou de uma partícula só. Se você tiver o mesmo peso, a mesma massa, né, de material, só que agora na forma de um monte de nanopartículas pequenininha, a área superficial é muito grande. Então, aquelas propriedades que advêm da interação da partícula com o seu ambiente ganham muito, porque ele tem muito mais área de contato para reagir, fazer o que ele precisa. Então, são esses efeitos de área superficial específica, né? Desculpa interromper, Goloto, mas o pessoal que está nos ouvindo, de uma forma resumida, seriam metros quadrados por grama, alguma coisa nesse sentido, né? Uma área por massa, né? Exatamente. É uma área por massa. E à medida que você diminui numa escala, para uma mesma massa, você teria uma área disponível maior. Muito maior, né? Ainda dentro dessa questão de tamanho, para a agricultura e para a saúde humana, é o único tamanho possível que a gente consegue levar alguma coisa para dentro da célula. Se fosse uma micropartícula, não dá para levar dentro da célula, porque nossas células estão na microescala. Nossas células têm 40, 60 micrômetros, certo? Uma micropartícula é do tamanho da célula, não entra, não funciona. 1000 vezes menor, a gente consegue levar essas nanopartículas, elas entram nas células. São 1000 vezes menor que uma célula. Entram, podem ir no núcleo, podem ficar no citoplasma, libera o remédio ou o defensivo onde tem que ser liberado. Então, isso é questão de tamanho também. Não tem nenhuma outra escala que a gente conseguiria fazer isso, né? Tem outros efeitos quânticos. Aí, por exemplo, quando a gente vai para a área de partículas metálicas, por exemplo, né? E a gente usa propriedades delas, ou metálicas, ou mesmo outras partículas semicondutoras, né? Alguns óxidos, que, por exemplo, emitem muita luz, você usa para gerar imagem de tumores dentro do corpo humano. Então, a propriedade que a gente usa é o fato daquela partícula emitir luz, né? Fluorescentes. Aí tem alguns efeitos quânticos que aparecem, né? Na interação daquelas partículas, né? Com a luz, interação da luz com a matéria, que se fosse numa micropartícula, não teria aquele efeito, mas ela na escala nano tem aquele efeito, né? Isso é um pouco mais complicado, aí precisa entrar um pouco na física. Aí até. Efeitos magnéticos também, isso para outras aplicações, né? Então, você tem nanoímãs que têm um poder, né, de aumentar muito essas propriedades magnéticas, justamente por causa do tamanho de uma dessas partículas. Então, principalmente, sim, como você mencionou, são efeitos físicos que controlam, que coordenam tudo isso. É claro que sempre quando isso daí está num sistema biológico e tal, tem uma química que coordena as aplicações disso, quando isso entra nas células, com reações químicas e tudo mais. Mas os efeitos que nos atraem, a gente explica pela física, digamos assim, principalmente. Muito bacana, né? E enquanto você falava, eu lembrei de alguns alunos, principalmente de graduação, perguntam, né? A nossa área é ciência do solo, né? Então eles perguntam o que seria a nanotecnologia no solo, né?
E eu sempre dou o exemplo que dentre os minerais de argila, a gente fala que boa parte deles estão na forma de camadas. Uhum. Então, vermiculita, monolinonita, caulinita, as esmectitas, ilitas. Eu dou exemplo que a distância entre as camadas estão em escala nanométrica, né? Na faixa de 1 a 2 nanômetros. Né? Então, tem uma aplicação bem interessante em tudo isso. E uma pergunta que já me falaram uma vez, eu queria ouvir a sua opinião, chega até a ser um pouco engraçado, né? Os nanoprodutos são tóxicos? Olha, pode ser como muita coisa que a gente manipula no dia a dia. Né? Não dá para dizer que não são. Alguns podem ser tóxicos, depende do material de qual ele é feito. Né? Justamente também pelo fato de eles, pelo seu tamanho reduzido, né, terem acesso às nossas células do corpo humano ou das plantas, podem induzir toxicidade, sim. Mas, por exemplo, é sempre bom lembrar, né, que a gente convive com muitos produtos tóxicos do nosso dia a dia. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a gente tem que... Gasolina é muito tóxico, né? E vários outros produtos. Mas é uma toxicidade que você conhece, toma suas precauções e os benefícios são maiores que os riscos. É isso que a gente busca na nanotecnologia. Podem ser tóxicos, sim. A gente só não pode impedir que a tecnologia avance, né? Porque a gente, com medo dos possíveis efeitos. Os efeitos são conhecidos, é uma área muito bem estudada, essa área que a gente vai chamar de nanotoxicologia, né? Onde a gente vai investigar os impactos de vários tipos de materiais, vários tipos de nanopartículas para o meio ambiente, para a saúde humana, para o planeta e tudo mais. Mas é tudo muito bem conhecido, tudo bem controlável, né? E é claro, existem vários materiais que assim, a toxicidade é muito baixa que a gente usa. Né? Os polímeros biodegradáveis que a gente usa para fabricar as cápsulas para a parte de câncer e tudo mais. Também polímeros naturais biodegradáveis que a gente usa para fazer os nanodefensivos, né, para as plantas. Assim, o impacto é muitíssimo baixo. E quando eu quis dizer engraçado, foi mais no sentido do medo do novo, né? Medo do novo. Houve uma fase muito complicada, inclusive no final da década de 2000, um nanoscare, digamos assim, né, que muito parecido com aquilo que a gente viu para os geneticamente modificados, para os OGMs, né? Não na mesma escala, mas numa escala menor também. Começou-se a desenhar para as áreas de nanotecnologias, né? Mas que hoje em dia já está tudo mais bem esclarecido. Como nós temos uma ligação muito forte com o agro, Zuccolotto, eu gostaria de ouvir a sua opinião de como tem sido a sua experiência com o agronegócio, o que você vislumbra de possibilidade de novas inovações na área de nanotecnologia no agro e como tem sido trabalhar com áreas tão distintas como desde medicina até o agronegócio. Vou começar pela segunda parte. É muito bom. Como eu sou engenheiro de materiais, a gente é formado para trabalhar assim com uma visão ampla, né? E aquilo que nos interessa, a gente aprofunda nos estudos, mas com a visão sempre ampla. Então, não é muito difícil buscar avanços em medicina contra o câncer, por exemplo. A gente tem tido bons trabalhos, né? E também no agronegócio. Eu, particularmente, gosto muito das duas áreas. E, como todo brasileiro, criado também na década de 70, 80, em sítios, né, e tudo mais, nosso pé do agro, nosso pé na roça é muito forte, né, muito firme. Então, eu gosto muito dessa parte. Então, não é difícil. Agora, para a agricultura, Leone, é a nossa próxima grande revolução. Eu não tenho dúvidas. Não só a nano, é que a nano arranjou um grande aliado atual, né, que são os biológicos. Então, a junção do nano com os biológicos está modificando todo o portfólio das grandes empresas. Não tem como fugir. Era a minha próxima pergunta. Como é que está a parte com os biológicos? Não tem como fugir. As empresas vão primeiro pela parte dos biológicos, por vários motivos. Todas... Você sabe muito melhor do que eu.
o impacto que os biológicos já têm e que vai ter para a agricultura mundial. Não há como fugir. E a nano, aliada aos biológicos, né, traz uma sinergia muitíssimo grande. Né? Então, a maioria das empresas com as quais a gente tem convênios, tem contratos hoje, principalmente através da nossa unidade Embrapi, lá de São Carlos também somos uma unidade Embrapi, elas vêm com uma pergunta que é muito, muito assim, típica, né? Muito, o que eu faço para aumentar a shelf life dos biológicos, estabilidade de biológicos. Então, a nanotecnologia tem ajudado bastante nessa parte. E biológicos, eu digo, os micro-organismos em si, ou seus metabólitos e tudo mais, né? Então, a nanotecnologia tem fornecido soluções para combinar. E mais ainda, nessa fase de transição, eu acho que é até mais importante. Principal, isso às vezes não fica claro para quem está na área, nem da nanotecnologia e nem na área do agronegócio em si. O mais importante hoje, e por muitos anos ainda, Leone, a nanotecnologia é a única cola que consegue juntar o químico e o biológico na formulação. Não tem outra forma. Uhum. Então, até ter essa transição total para os biológicos, se vai ser possível ou não, não sei, porque também não dá para eliminar os químicos de uma vez. Sim. Isso, né, vocês entendem muito melhor do que eu, de qualquer pessoa. Então, a nanotecnologia faz essa compatibilização. Por exemplo, a maneira mais simples, você combinar biológicos e químicos numa mesma formulação pode ter problemas. O químico pode desestabilizar o biológico, tirar todo o efeito do biológico e tudo mais, matar os micro-organismos. A nanotecnologia, você consegue, por exemplo, encapsular o químico e ele fica isolado do biológico, ele vai ser liberado no momento da aplicação e tudo mais. Então, essa compatibilização é o mais importante hoje e por muitos anos que vão vir ainda do uso da nanotecnologia junto com biológicos na agricultura. E para a pecuária também, coisas parecidas. Né? Tá. E uma questão que não sei se tem resposta para isso, a nanotecnologia, no caso dos biológicos, ela pode ser usada, inclusive, para aquele agricultor que produz o seu produto on-farm, na fazenda dele, ou ela ainda exige princípios e precauções que exijam que seja feita numa indústria? Olha, diferente dos biológicos, onde o produtor pode ter acesso ao micro-organismo e replicá-lo, né? Uhum. Não vislumbro nada num curto prazo que o agricultor possa ou até queira produzir nanopartículas lá no seu... Eu acho que ainda precisamos de uma etapa industrial de produção das nanopartículas, que pode sim, nada impede que seja combinada com os biológicos on-farm, mas a etapa de processamento das nanopartículas e nanocápsulas, acho difícil produzir isso on-farm, na propriedade. Acho que é pouco provável, porque você também precisa de um certo controle entre aspectos de química, de engenharia química, de tudo mais. Não dá para fazer ainda nesse ambiente da fazenda, do campo. Né? E também não há necessidade. Eu acho que isso não é um impedimento para que você tenha a combinação dessas duas coisas. Né? Tá. É porque é um assunto que está bem em discussão. Essa questão do agricultor poder fazer na sua própria propriedade. Né? Muito interessante, Zucoloto. Olha, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, o professor Zucoloto é docente dos cursos do Solo Agro em nível de especialização. Para você que tem interesse em saber mais sobre o nosso programa, acesse o nosso site www.soloagro.com.br. Bom, Zucoloto, nós teríamos tempo para falar muito mais, muito interessante, mas agora nós vamos para uma parte um pouco mais descontraída do nosso SoloCast. Vamos saber um pouquinho mais do Zucoloto, que não é o pesquisador do Instituto de Física de São Carlos da USP. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta.
Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Muito bom, Zucoloto. Falamos bastante de ciência, você descreveu com muita propriedade a aplicação da nanotecnologia em várias áreas do conhecimento, essa interface com o agro muito interessante. Só que agora a gente gostaria de saber um pouquinho mais do Waltensir. E eu vi aqui umas características suas que a gente teria um bom tempo para conversar, né? A primeira delas é que você é um apreciador de vinho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sou há muito tempo encherido aí nesse mundo dos vinhos, né? Nós temos em São Carlos uma associação, né, vinculada à Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo, que é a ABS São Carlos. Então, que iniciou suas atividades lá na época de 2000, por aí. Eu participei bastante no começo, depois fiquei uma parte afastada, um tempo afastado, agora nunca deixei de tomar vinho. Mas agora voltamos, eu e minha esposa, Denise, a frequentar a ABS. Então, gosto muito de vinhos. A gente sempre corre o risco de parecer o eno chato quando começa a falar de vinhos, mas a gente não é. Mas tente estudar um pouco, né? Dessa bebida, dos países, dos tipos, dos benefícios também que isso traz para a saúde, né? Em escala moderada, digamos assim. Mas gosto muito de vinho. E a gente toma muito vinho e participa das nossas atividades lá na ABS São Carlos, coordenada pelo nosso querido professor Mário Muccheroni, um grande mestre dos vinhos lá da nossa ABS de São Carlos. Então, isso nos cativa muito, né? Muito Legal, bom. muito bacana. E o consumo no Brasil tem aumentado bastante, né? Tem aumentado bastante. A gente começou a produzir bons vinhos aqui, sim, né? Sim. Obviamente, né, pelo sul do país, onde o nosso terra, o clima, o que a gente vai chamar de terroir, né? É mais apropriado para os brancos, espumantes. A gente tem grandes ícones, né? E a gente viu essa expansão agora também para o estado de São Paulo, nessa divisa com o sul de Minas. Sim. Grandes vinícolas surgindo aqui, e já visitei algumas. Então, bom, porque ficou mais perto para a gente aqui visitar uma vinícola, né? Exatamente. Dá para ir num dia, né? Então, aqui no sul de Minas, esses chamados, principalmente os vinhos de inverno, vinhos de dupla poda, que foi também uma grande sacada aqui de agrônomos brasileiros, né? Sim. Esse é um grande orgulho para a gente. Então, ficou mais perto para a gente visitar o mundo do vinho aqui. Nós estamos pertinho do sul de Minas, né, Leandro? Exatamente. E isso nos deixa bastante contentes. Muito bom. Um outro que eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente é a ligação com a música. Você toca acordeon? Toco acordeon. Olha. E isso tem uma história que tem a ver com o fato de eu morar em frente a um colégio salesiano, né? Um colégio católico salesiano lá de São Carlos. E eu era coroinha. Então, a gente tinha o nosso conjunto, né? E tinha um padre, nosso saudoso padre Geraldo Martinelli de Souza, que era um grande maestro. E ele, então, tinha um conjunto enorme e eu tocava acordeon. E eu tenho lá comigo esse acordeon grande. Me dá uma grande satisfação ter esse acordeon comigo até hoje. É uma Scandale de 120 baixos. Recordação dessa época. Então, não sou profissional, não. Fico ali brincando, mas toco violão também. Toquei órgão em casamentos por muitos anos. Olha! Bom, sim, na minha ali adolescência, o começo da juventude, ganhava um dinheirinho tocando órgão em casamento. Olha! Então, sempre ali nos Salesianos, onde somos cooperadores até hoje, eu e minha esposa, toda a nossa família, minhas filhas também, Beatriz e Júlia, participam conosco. Mas tem esse lado da música, né? Minha filha também toca piano, a outra mais nova está arranhando ali, começando com violão. Bacana. E temos esse gosto, né, pela música. Menos do que deveríamos, né? O tempo, às vezes, fica um pouco limitado.
mas sempre que possível a gente brinca um pouco. Muito legal. E você tocou no ponto dos salesianos, né? Você comentava que participa de uma iniciativa muito interessante, um trabalho voluntário, né? Sim. Que envolve muitos jovens, né? Sim. Comenta um pouquinho disso para a gente. A Ordem dos Salesianos, né, e vocês conhecem bem aqui em Piracicaba, ela é uma ordem religiosa, uma congregação religiosa fundada por São João Bosco, e que atribuiu o nome a um santo importante, que é São Francisco de Sales, mas a obra é de São João Bosco, que viveu na Itália no século XIX, e está em mais de 120, 130 países do mundo todo. E tem como lema, é uma congregação dentro da Igreja Católica, que o principal foco é a criança, o jovem, o adolescente e o jovem. Né? Então, a obra sempre tem que trabalhar com jovens, né? Em menor ou maior escala de vulnerabilidade, digamos assim, vulnerabilidade social, né? Então, os salesianos se caracterizam por essa abordagem, né, aos jovens, por esse amor aos jovens, né? E a ordem salesiana é formada pelos religiosos, que são os padres, que são as freiras, né, as filhas de Maria Auxiliadora, e também pelos leigos, que dentro dos salesianos recebem o nome de cooperadores salesianos. E nós fazemos parte dessa estrutura de leigos, assim. No nosso colégio lá em São Carlos, a gente atende mais de 600 crianças todos os dias. Não é mais um internato, antigamente era. Uhum. As crianças ficavam internadas lá, né? Um orfanato. Agora não é mais. Então, há um convênio com a prefeitura, as crianças que precisam desse apoio por causa das questões sociais, né, vulnerabilidade, as que vão na escola à tarde, elas passam a manhã, elas ficam no contraturno conosco. Então, elas passam a manhã, elas chegam de manhã, tomam café da manhã, fazem suas atividades, reforço escolar, outras atividades lúdicas, esportes, almoçam e vão para a escola. E as que estão na escola de manhã vêm à tarde para essas mesmas atividades. Então, é assim, é uma maneira muitíssimo satisfatória e muito bonito de ver pessoas usando o seu tempo, né, para o bem-estar das crianças. Isso é muito bonito, é muito importante. A gente gosta muito dessa essa frente, né, que os salesianos nos proporcionam. Muito bom, parabéns. Parabéns pela participação junto com sua família. Eu quero agradecer a sua participação, Zucoloto. Obrigado por fazer parte do corpo docente dos nossos cursos e treinamentos. Obrigado pelo bate-papo tão agradável, por tanto conhecimento que você passou para a gente. E conversamos aqui com o professor titular da USP, mas também o apreciador de vinho, o músico e o ser humano que presta serviço voluntário para ajudar tantas pessoas. É o outro lado do cientista brasileiro que você tem a oportunidade de conhecer. Obrigado, Zucoloto. Esperamos contar com vocês em outras oportunidades para a gente bater mais um papo sobre essa área tão importante como a nanotecnologia. Olha, muito obrigado, Leone. É um prazer enorme. Eu é que tenho que agradecer a você, sua equipe. Tem muita gente por trás aqui das câmeras, né, que fazem as coisas acontecerem. Mas essa iniciativa de vocês é importantíssima e eu estou muito orgulhoso de ter sido convidado para atuar no curso, né, esse curso de extensão, né? Quem sabe participe de outras edições também, mas é um grande orgulho. Preparei tudo com muito carinho. Então, eu é que agradeço. Então, obrigado mais uma vez para você que nos acompanhou, que assistiu o nosso podcast, que ouviu o nosso SoloCast e acompanhe todas as atividades do Solo Agro, como eu já disse, pelo www.soloagro.com.br. Um abraço a todos e até a próxima. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!